Vamos pensando em Jesus, vamos fechando os olhos, elevando o pensamento a Jesus, através dos sentimentos profundos de gratidão. Sempre temos muito mais a agradecer do que a pedir. Por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela natureza que nos rodeia, pela vida, por tudo. Senhor Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos ao mundo inteiro, a todos. E te pedimos, Senhor, que os teus bons trabalhadores, os servidores da luz e do bem, possam vir conosco agora, nos estimulando, nos inspirando, guiando nossos pensamentos. Que a tua paz, Senhor Jesus, esteja conosco. Que assim seja. Bom, então, hoje nós estamos já sentindo, por ter passado essa data de Natal, as celebrações, o encontros, expectativas, né? Nós temos a impressão de que tudo se acalma, de que tudo está um pouco mais tranquilo, né? A velocidade das nossas atividades e do tempo diminuíram, passando por este período tão esperado, porque parece que dezembro todo ele é estimulado em função desta data de Natal. Para alguns a data do final do ano é um pouco mais ainda importante. E passando isso, nós agora nos encontramos, nos deparamos com as nossas expectativas. Aquelas expectativas que nós fizemos para o final do ano, os sonhos, os objetivos deste ano que passou. E algumas dessas expectativas se realizaram, outras não. E também podemos sentir por isso uma certa frustração dentro de nós, um certo vazio, talvez uma dor lá dentro, como se estivesse faltando alguma coisa. Porque enquanto que nós estamos envolvidos com diversas atividades, e atividades com corpo físico, atividades com matéria, o tempo passa de uma maneira diferente. E não tendo tempo para parar, para relaxar, a gente não olha para aquilo que está dentro da gente. Então, tudo essas atividades maiores se tornam como que distrações e vão nos impedindo de olhar para dentro. Então, os conflitos internos, eles vão andando junto com a gente sem a gente perceber. Mas, como esse ano foi um ano tumultuado, um ano bem diferente dos outros, nós temos que refletir de uma maneira diferente, né? A vida está nos convidando para isso. Não dá para a gente agir ou pensar como se tivesse tudo igual, como que é só mais um ano, é só mais um Natal, é só mais um ano que vira, né? Que chega ao final, que começa. Nós não podemos pensar isso desse ano de 2020. A vida está nos convocando, mais do que convidando, está nos convocando a fazer reflexões diferentes. Então, com a chegada agora dessa nova data, que é a virada do ano, nós recebemos mais uma oportunidade. É momento da gente olhar um pouquinho para trás, ou melhor, olhar para dentro. Com isso, nós podemos criar novamente, nós podemos criar expectativas frustrantes ou nós podemos criar objetivos que nos levem ao bem, que nos levem à felicidade.
Porque enquanto que nós estivermos nas buscas excessivas pelas satisfações materiais, pelos prazeres físicos, as diversões exageradas, essas distrações todas, nós estaremos desta maneira em fuga. A gente não vai conseguir fugir de nós mesmos, não vai adiantar. Inclusive, às vezes, essas fugas externas acabam aumentando os conflitos internos. E Jesus nos convida a fazer esse olhar, essa construção do autoconhecimento, porque isso é uma construção. Esse autoconhecimento não é algo que a gente consegue fazer sem esforço. Não é mesmo, porque a gente pode pensar que sabe, que se conhece quando a gente está com outras pessoas ou com outras atividades que nos trazem alguma satisfação. Mas, na verdade, para fazer esse conhecimento interno, a gente precisa entrar na solidão, ficar sozinho mesmo. Aquilo que o Divaldo fala, né? 2 horas por semana, em completo silêncio e completa solidão. A gente precisa fazer isso. Senão a gente sempre fica sofrendo as influências dos outros e como todos nós temos um pouco de mediunidade, todos nós somos médiums, nós acabamos nos deixando influenciar pelos outros. Isso é muito comum. Às vezes a gente está do lado de uma pessoa triste, a gente fica um pouco triste. De uma pessoa que está muito alegre, a gente fica muito alegre. Então, a gente se influencia, só que essas influências, elas ficam na nossa superfície. Lá dentro de nós, lá no nosso inconsciente, nós guardamos todo o nosso passado, todas as nossas ações, de todas as nossas vidas. E nós estamos aqui encarnados justamente para fazer essa cura, justamente para a gente se dar conta daqueles erros que nós cometemos no passado e pouco a pouco, através das experiências que nós vamos ganhando aqui, nós vamos conseguindo reformular, refazer, nós vamos conseguindo arrepender de algumas atitudes e reconstruir novas atitudes, né? Então, nós podemos, através dessa consciência que nós vamos tomando de nós mesmos, nós podemos pensar agora nesta data que estamos, sendo que passou o Natal, que o Natal representa o nascimento de Jesus. E vamos começar a pensar sobre isso, já que nós estamos, agora é um período tão pequenininho, poderia ter um tempinho um pouquinho maior entre o Natal e o Ano Novo. Eu acho que seria mais fácil para todos nós, porque são duas coisas fortes, né? São duas datas fortes para gente. Claro, tem pessoas que acham que Natal e Ano Novo é festa e festa, mas vamos pensar que nós, espíritas, vamos pensar o que significa o Natal para nós e o que significa o Ano Novo para nós, ou o final de um ano. É momento de reflexão, porque é momento da gente ter um aprendizado, já que a gente sabe que nada acontece por acaso. Então, vamos refletindo, dentro de toda essa pandemia, de todas essas transformações que o mundo vem nos mostrando, tragédias sempre aconteceram, né? A pandemia também já aconteceu em outras épocas. São necessárias para acelerar a evolução da humanidade, mas nós precisamos prestar atenção em tudo isso para fazer um olhar interno, para entender como é que a gente veio reagindo diante de tudo isso, como que nós estamos nos situando, em que lugar que nós estamos, de que maneira que nós estamos, se nós estamos conseguindo ver a vida com os olhos da esperança, com a fé, ou se nós estamos vendo a vida de outra forma, né? Então, dentro dessa ideia de que, ou desse convite que já falamos tantas vezes, de que o Natal representa o nascimento de Jesus, nós podemos aceitar isso, nós podemos permitir que esse convite de Jesus se faça realidade, porque isso é uma decisão individual.
de fazer com que Jesus renasça dentro. Isso é uma decisão bem particular, bem individual. E quanto mais se fala dela para os outros, ou se deseja representar isso para os outros, menos ela acontece. Porque ela acontece lá no íntimo, justamente dentro do nosso silêncio. Por isso que a gente fala também da reflexão, que é tão importante, ou melhor, a meditação, que é tão importante para a gente conseguir encontrar esse lugar dentro de nós. Então, por isso que é bom parar todas as movimentações com a matéria, para refletir e questionar. Fazer esse questionamento, cada um a si mesmo. Agora, nesse momento que nós estamos aqui conversando, nós podemos já começar a imaginar que depois, quando tiver tudo tranquilo, ficar em silêncio e começar a se questionar, com calma, com muita calma, e procurar as respostas que estão dentro de si. Primeiramente, procurar saber quais são os sofrimentos que existem e depois procurar dentro de si onde que Jesus está. Onde Jesus está? Como é que se faz isso? Bom, fazendo uma reflexão, um questionamento, é justamente esse autoconhecimento. Questionando a si mesmo, em qual momento do dia eu coloco Jesus, que existe em mim, em ação? Temos o livre-arbítrio, vamos lembrar disso. Jesus nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio. E nós precisamos colocar esse livre-arbítrio em ação. Querendo ou não, é um dever. Não temos essa escolha de não colocar, né? De não fazer, de não exercer esse livre-arbítrio. Então, vamos nos questionando. Onde? Em qual momento do meu dia eu coloco Jesus em ação? O Jesus que existe em mim. Em quais situações? Diante de quem? Diante do quê? De que maneira que eu penso em deixar de fazer as minhas vontades para fazer aquilo que Jesus aprovaria? Porque nós temos que entender que Jesus, ele está nos observando o tempo todo. Deus conhece nossos pensamentos, nossas intenções de uma maneira mais clara do que nós mesmos. Às vezes a gente pergunta para alguém assim, mas o que tu está pensando? A pessoa diz, não sei. Ou às vezes a gente está em sofrimento e se fosse dizer, mas por que eu estou sofrendo? Ou estou com medo, por que eu estou com medo? Nós podemos às vezes dizer, não sei. Outras vezes até sentimos medo e não conscientizamos o medo, a angústia, o sofrimento, não paramos para conscientizar e daqui a pouco se manifesta em algum distúrbio orgânico que nos faz parar tudo. É assim. Por quê? A vida nos é dada por Deus para que nós possamos, através das experiências, elevar moralmente o nosso espírito, o próprio espírito. Através das experiências como encarnados que estamos, nós vamos nos limpando, nós vamos nos purificando. Como nós vamos nos limpando e nos purificando? Através de nossos pensamentos. Primeiro, pensamento. Dependendo dos pensamentos que eu tiver, eu me limpo ou me intoxico. Livre-arbítrio. Então, através dos pensamentos, eu vou gerar em mim ações e palavras. As palavras, como as palavras são fortes. Uma boa palavra pode erguer alguém. Uma palavra má pode derrubar alguém. E nós estamos aqui encarnados para aprendermos a amar. Então, precisamos prestar atenção no uso que nós estamos fazendo, de nossa palavra, de nossos gestos,
de nossos pensamentos, porque tudo é energia. O pensamento cria energia, cria imagens e cria o futuro, cria o que vivemos. Então, com todas essas ideias e com esses questionamentos em meditação, para saber onde que eu ponho Jesus que está dentro de mim em ação na minha vida, eu também vou me questionar nesse momento de meditação. Qual é o nível da minha consciência? Como estou? Estou consciente de mim? Avaliando o ano todo que agora se finda, para que nós possamos nos preparar para o ano novo de forma lúcida, com esperança, com a verdadeira alegria em nós. Nós precisamos saber disso, porque o objetivo da nossa encarnação é nos elevarmos, é fazer essa construção moral, cada um em si, e dessa forma encontraremos a felicidade. Então, de que maneira, qual é a minha consciência em relação ao compromisso que eu tenho na minha encarnação, na minha vida? Como eu estou usando o tempo e as energias da vida que eu ganho de presente? Vamos lembrar disso também. A gente ganha de presente, porque a gente não consegue criar o tempo, a gente não consegue criar o sol, a gente não consegue criar o oxigênio, assim, Deus nos dá de presente, com o objetivo de sermos felizes, de alcançar a relativa perfeição. Então, vamos aproveitar este período de transição. Agora eu nem me refiro à transição planetária, mas eu me refiro a essa transição de um ano velho para um ano novo. E nós vamos também procurar buscar dentro de nós as mágoas. Precisamos perdoar. Esse é um item de grande importância. Desejamos ser felizes neste ano que vem. Queremos construir a paz, a felicidade, a harmonia dentro de nós, porque não poderemos criar a paz, a harmonia do lado de fora de nós se dentro de nós não tivermos essa responsabilidade ou não conseguirmos criar a paz dentro de nós, né? Não tem como eu demonstrar algo que eu não possuo e muito menos exigir dos outros aquilo que eu não tenho, né? Que eu não consigo. Então, vamos buscar mágoas. Se temos mágoas dentro de nós, vamos nos decidir por perdoar. Parece uma palavrinha tão simples, mas não é, a gente sabe que não é. Mas perdoar os outros é tão maravilhoso, é tão, podemos dizer assim, entre aspas, é mágico. Não precisamos ir até lá, em um encontro com o outro. Nós precisamos aqui dentro, perdoar todas as mágoas. Qualquer coisa, qualquer lembrança, qualquer. E para isso também é importante meditar, tem que silenciar para começar a buscar. Porque se a gente não buscar, daqui a pouco nós vamos nos deparar que nós temos uma mágoa guardada, uma lembrança, difícil até de lembrar. Mas se aquela mágoa está dentro de nós, ela estará certamente produzindo toxinas, estará nos envenenando, criando doença aqui no nosso corpo e criando pensamentos negativos. E quando nós guardamos mágoa dentro de nós, é como que se nós estivéssemos nos impossibilitando de ter esperanças. E quando nós mesmos cometemos algum erro, qualquer que seja, pode ser bem pequenininho, nós vamos ter dificuldade em fazer o auto-perdão. Aí nós vamos entrar em culpa. E aquele que entra em culpa busca o sofrimento.
não busca a felicidade. E nós todos estamos aqui, com a permissão de Jesus, com as bênçãos de Deus, para justamente encontrarmos a felicidade. É justamente para encontrar a felicidade. Então, nós precisamos usar desses ensinamentos que Jesus nos deixou na prática. Então, vamos meditar e vamos buscar. Nem que pega um papelzinho e começa a anotar. Se tiver 5 mágoas, se tiver 10 mágoas, 10 pessoas ou 10 situações, começa, anota, conscientiza e se decida por perdoar. Esse perdão vai fazer muito bem e esse perdão liberta. Através deste perdão, ficaremos mais limpos e nos perdoando. Desta forma, nos possibilitando melhores condições de vida. E assim nós vamos planejar um futuro mais feliz. Podemos até querer planejar um futuro feliz, mas se tivermos guardando mágoa dentro de nós, não vai se realizar esse planejamento. Então, por isso que é importante. Estamos aqui no final de um ano, vamos olhar para este ano. Além das mágoas, nós também podemos nos lembrar que se nós magoamos alguém, vamos parar de fazer suposições, de fazer imaginações e vamos tirar esta dúvida. Se nós magoamos alguém, vamos pedir que nos desculpe. Vamos colocar as nossas verdadeiras intenções de paz, de tranquilidade. Assim nós vamos nos limpando. Cada avanço, cada ação de autolimpeza, de autoamor, vai nos possibilitar maior felicidade logo mais. Então, pensando em Jesus, nas maneiras como ele agiu, de acordo com os ensinamentos dele, nós vamos criar os nossos objetivos para as conquistas espirituais no ano de 2021. Desta forma, nós vamos conquistar a paz que Jesus nos mostrou. Somente através de Jesus é que nós vamos subir, encontrando Deus, né? Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, por isso é necessário o estudo, a oração, a reflexão e a meditação. Nós podemos avaliar a importância de uma lição pela gravidade, pelas consequências. Então, este ano de 2020 certamente nos deixa lições muito preciosas. E é importante que a gente observe como é que a gente reagiu, tudo que esse ano trouxe para a gente. Cada um teve a sua própria experiência, por isso que essa reflexão é importante que seja a sós, né? Nós temos também que entender que muitas lições ainda não foram absorvidas por nós e que nós levaremos tempo para compreender todas as lições que este ano nos trouxe, de forma individual e de forma coletiva. E vamos prestando atenção, observando, lembrando. Muitas vezes a gente diz que a gente não quer lembrar de coisas ruins que aconteceram. Mas é importante, justamente por isso que eu estava falando do perdão. Lembrar de coisas ruins para ficar remoendo o sofrimento não se deve fazer. Isso vai fazer mal, não se faz isso consigo, né? Não há necessidade disso. Mas dá uma olhada para dentro de si e lembrar se existem mágoas e então perdoar. E aí deixa, porque aí vai restar dentro da gente a lição, o aprendizado.
e desta forma nós vamos adiante. Porque o tempo é super, extremamente generoso conosco, mas ele também não nos dá trégua. Nós precisamos nos preparar, precisamos decidir, avançar, tomar decisões, para que possamos encontrar a verdadeira felicidade. Aquela que sentimos no íntimo, né? Como a paz, a tranquilidade. Deus nos dá a vida, o tempo e todas as coisas que necessitamos para evoluir, para aprender. E nisso também é bom lembrar que as coisas que temos, de forma material falando, que nos facilita a nossa encarnação, ao contrário do que pensamos, que elas são conquistadas pelos esforços nossos, né? Na verdade, não é bem assim. Deus é que nos permite ter isto ou aquilo. É Deus que nos dá tudo por bondade divina, simplesmente, porque não nós, pelas nossas próprias ações, nós não teríamos o merecimento de termos saúde, de termos facilidades materiais, de termos alimento e tudo isso, se fosse pelas nossas ações do passado. Mas Deus é extremamente bondoso. Por isso que Deus nos dá várias encarnações para que nós possamos, pouco a pouco, fazendo o acerto de nossas contas, de erros escabrosos que tivemos no passado. Todos nós erramos no passado. Por conta de nossa grande ignorância, e muitos de nós optamos pelo egoísmo, pelo orgulho, e aí nós acabamos prejudicando muitas pessoas, levando muitos ao sofrimento. Mas Deus é muito bom conosco e por isso Ele nos dá condições. Não é através do sofrimento, mas é através do bem que nós podemos fazer aos outros. Por isso que mais adiante nós vamos falando sobre o que realmente vai nos trazer felicidade, a felicidade dentro de nós, aquela felicidade que Jesus disse, a felicidade não é deste mundo, né? É esta felicidade que se sente lá dentro, por onde é, qual é o caminho para chegar nessa felicidade? Tem uma palavra, que precisa de esforço para a gente conseguir fazer, precisa de abnegação, precisa de amor. Que palavra é essa? Que é a ponte que vai nos fazer sentir felicidade, sentir paz, tranquilidade. O que é isso? Uma palavra: a caridade. É a caridade. Porque para fazer a caridade nós precisamos construir dentro de nós diversas virtudes. E para sentir paz e tranquilidade, não tem como se nós não construirmos dentro de nós a abnegação, desejar menos, servir ao invés de desejar ser servido. É diferente. Então, já que Deus nos dá por bondade divina, nós temos que lembrar que todo o uso que fazemos das coisas, da vida, do corpo, do tempo, nos será cobrado. Tudo, 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 tudo. Tudo está sendo anotadinho. Tudo, tudo, tudo de bem, tudo de ruim. Então, só que a gente não lembra disso, né? Nós nem pensamos nisso. Então, esse é outro item que nós precisamos começar a prestar mais atenção a partir de agora, porque nós não queremos ter surpresas desagradáveis. Nós estamos aqui para construir o nosso futuro. O nosso passado nós não temos como voltar e fazer diferente, mas o nosso futuro nós temos como modificar a partir de agora. Então, se eu tenho hábitos que ainda estão me prejudicando, eu preciso identificar e saber como
modificar, eu preciso identificar esses hábitos ruins, torná-los velhos dentro de mim e passar a criar novos hábitos que me façam feliz, que me conduzam a esta felicidade. Então, esse é um deles. Nós precisamos lembrar disso, que todo uso que fazemos do nosso corpo, do tempo, das coisas que temos, tudo isso nos será cobrado, de uma maneira feliz ou infeliz. Por isso que a caridade é esta porta que nos conduz à verdadeira felicidade. Porque também nos desapegamos, mas não é um desapego sem cuidado. Sabendo que a vida continua após a morte do corpo físico, que nós já tivemos muitas vidas antes dessa e que temos a eternidade pela frente, precisamos concentrar as nossas forças sobre os ensinamentos de Jesus. Se ele é o caminho, se ele é a verdade, por que nós ainda concentramos os nossos esforços por outros lugares, né? É a única maneira de ser realmente feliz, é com este caminho que Jesus abre para nós. Então, é momento de fazer esse olhar interno e comparar. E vamos assim identificando em que nível que estamos e o que nós precisamos modificar. Então, para colaborar, para contribuir com estas reflexões, nós vamos vendo este livro de Divaldo Franco, pelo Espírito, Joana de Ângeles, o capítulo 50, que tem o título Renovação Íntima. Inclusive, este texto é recomendado pela FEB como um texto que nos auxilia a refletir sobre a felicidade. Então, mais no finalzinho, e depois ela diz assim: aquele que se dedica ao compromisso liberativo descobre a felicidade e a paz. Pois é, mas daí eu questiono o que é esse compromisso liberativo de que a Joana fala. Vamos adiante. Ela diz assim: superar as más inclinações e submeter as tendências dissolventes. Superar as más inclinações e submeter as tendências dissolventes. Eis o campo de trabalho silencioso e difícil que não pode ser marginalizado. Para que se logrem os resultados positivos, o empreendimento exige disciplina e resolução firme, cujas resistências se aurem, se conseguem no estudo da doutrina do Mestre, na prece e na meditação, viu? Estudo, oração e meditação. Ela completa, com atitude constante da caridade, que faz desabrochem os tesouros que jazem no espírito. Esclarecedor, tá aqui o resumo, o que nós estávamos falando até agora. E ela continua: sem a decisão firme da renovação íntima, o homem se faz joguete de forças em choque, contra as quais se vê obrigado a lutar. Olha só. Então, muitas vezes nós estamos sofrendo em luta, mas lutas que nós criamos. Então, nós podemos sair dessas lutas. Ó, é uma batalha árdua e demorada, porque ela objetiva anular os efeitos dos hábitos infelizes milenarmente fixados na tessitura do próprio ser. Então, o que ela está dizendo? Há milênios nós estávamos agindo, estávamos com hábitos infelizes.
há milênios. Talvez alguns ainda estamos com alguns hábitos infelizes. Por isso que essa disposição, como ela diz aqui, deve ser apoiada na humildade, que é a célula máter para cometimento de tal porte. A humildade desencoraja qualquer força de violência e de crime. A humildade consegue anestesiar os efeitos do mal e provar a excelência do bem. Aqui está então o conselho de Joana de Ângeles. Nós precisamos de disciplina, resolução firme, estudo, prece e meditação, com a atitude constante da caridade. Este é o caminho que Jesus nos mostrou, que Jesus nos ensinou, para que nós possamos alcançar a verdadeira felicidade. Então, eu gostaria de deixar com vocês uma semente bem forte de esperança, de alegria, de fé. Porque quem tem fé em Deus tem esperança dentro de si e tem alegria, porque confia no futuro, sabe que nós estamos nas mãos de Deus, que Deus cuida de cada um de nós, sabe que a nossa vida continua, independentemente de onde estivermos ou de como. Mas o mais importante é esta construção dos próprios pensamentos. Então vamos todos juntos, logo mais, nos darmos as mãos com a verdadeira paz nos unindo, porque nós podemos mudar o mundo, mas antes disso, nós temos que mudar o nosso mundo interno. A nossa responsabilidade de cada um é modificar aqui dentro, porque este mundo nós criamos, porque nós estamos habitando este mundo há milênios. Então agora que nós estamos acordando de pesadelos que nós mesmos criamos, agora cabe a cada um de nós tomar esta responsabilidade de transformar dentro, nos tornando pessoas humildes, nos tornando pessoas como Jesus ensinou, com a tolerância, com a calma, com a boa atitude, com a boa palavra, com a caridade em cada gesto, a caridade em cada pensamento, com o amor vibrando em nós. Eu convido a todos a ter estes pensamentos libertadores e a estudar os ensinamentos de Jesus e a criar a verdadeira esperança com a felicidade. E 2021 certamente será um ano muito promissor, muito feliz para aqueles que conseguirem se tornarem felizes dentro de si. Vamos encerrando o nosso encontro, elevando nosso pensamento a Jesus, agradecendo por tudo. Pedimos, Senhor Jesus, porque não podemos ficar sem pedir. Nosso pedido também é um desejo, para que as tuas luzes e o teu grande amor, teu infinito amor, se derrame sobre toda a humanidade, sobre todos os encarnados e desencarnados, que todos possam sentir, Senhor Jesus, o teu amor. Que a tua vontade seja feita antes da nossa e que todos possamos passar para o ano de 2021 com muita esperança e muita paz. Que assim seja. Eu agradeço a presença de todos. Um bom final de ano e um bom início de novo ano, com a paz do Senhor.
Boa noite a todos.